Boa noite, pessoal. Que mais uma vez, né, espero que vocês estejam bem. Sempre que começarmos esse encontro, eu vou querer saber de vocês, certo? Faço votos para que todos estejam bem em suas casas, dando seguimento à vida, não é? Bom, hoje nós vamos dar continuidade à aula iniciada, né, com a Alta Idade Média. Vamos dar continuidade para entrarmos, de fato, no que a gente chamou de período medieval, certo? Então, hoje a gente vai olhar o principal reino romano-germânico, né? Aqueles vários reinos bárbaros, né? Aqueles povos que adentraram o Império Romano do Ocidente, eles se conformaram, né? Eles se estabilizaram, e desses vários reinos, né, o que a gente vai encontrar uma certa estabilidade e uma maior longevidade, uma maior duração, será o reino dos francos. Então, esse reino será muito importante para entendermos as bases dessa nova realidade histórica que está se conformando no lugar do Império Romano do Ocidente, que a gente vai chamar depois de feudalismo, certo? E outro elemento importante é a gente entender que essa nova realidade histórica, na realidade, ela tem duas vertentes, né? Duas contribuições. A dos que estão chegando, os germânicos, e a dos romanos. Então, são instituições tanto romanas quanto germânicas, né? Contribuições dessas duas civilizações que nós vamos ver formar essa nova realidade histórica, tá certo? Continuando, a leitura do capítulo 5º, né, do capítulo 5 do livro de vocês, e também realizar as tarefas do final desse capítulo, as atividades, tá certo? Então, hoje, Reino Franco, feudalismo, e ainda continuamos a olhar a igreja, certo? A igreja católica, a religião cristã, né, o cristianismo romano, vai dar o tom, né, vai ser, digamos assim, a instituição que vai conformar, não é? Dar o tom ideológico, o modo de pensar, de viver, a ideia de salvação das almas. Então, a igreja fará essa grande intermediação, tá certo? Então, é ela, digamos assim, a intermediária entre Deus e os homens, entre o céu e a terra. E a preocupação com salvar almas, não é, vai dar à igreja esse papel muito importante dentro da sociedade, né, de uma influência muito grande dentro da sociedade. Então, vamos lá. Que lembrando, vocês já viram isso nos slides passados, né? Mais uma vez, o palco é a Europa Ocidental. Nesse primeiro momento, nós vamos ver a Alta Idade Média. E o desenho que vamos notar, né, é que no lugar do Império Romano do Ocidente, do Maré Norte do Mediterrâneo, né, como área de dominação romana, vai deixar de ser. Nós vimos isso nos slides passados, certo? Então, vamos dar uma olhada nesse cristianismo ocidental. É essa a nossa aula de hoje. Lembrando aqui o espaço, não é, geopolítico de um mundo já dividido, o mundo romano, não é? Antes dele ruir, o império foi dividido em duas bandas, a oriental e a ocidental. Em seu lugar, na banda ocidental, nós vamos ver aí o surgimento de vários reinos romanos germânicos. O que nos interessa hoje, mais de perto, é justamente o reino dos francos, certo? E vamos ver por que esse reino é tão mais importante nesse estudo agora, certo? Ele será a base do cristianismo na banda ocidental aqui da Europa, certo? Lembrar que o cristianismo, mesmo depois dele ter sido oficializado, né, ser alçado à condição de religião oficial do Império Romano, religião de Estado do Império Romano,
ele vai travar uma disputa muito grande por espaço, por um lado, contra as religiões pagãs, vamos dizer assim, e, por outro lado, dentro do próprio cristianismo, a gente tem outras vertentes desse cristianismo, certo? Interpretativa. Então, vamos ver isso aí. Então, o cristianismo romano vai se contrapor, não é, disputar espaço a essas duas vertentes aí, uma pagã e uma cristã, digamos assim, as chamadas heresias, né? Bom, vamos fazer antes uma rememoração, certo? Vimos que no fim do Império Romano, alguns elementos da realidade nova que estava se constituindo já estavam postos, já estavam, né, sendo elaborados, certo? Então, nós temos aqui o processo de ruralização, lembrar aquela fuga, né, da cidade para o campo, né, em decorrência da insegurança nas cidades, muitos homens fugindo à cobrança de impostos pelo império. E aí os mais frágeis vão buscar, não é, abrigo, vão apelar aos grandes proprietários, né, que também voltaram às suas vilas, né, às suas grandes propriedades na área rural, no campo. E aí surge uma nova relação de trabalho que nós vimos também nos slides passados, que é o colonato. Né? A ideia do quem é o colono. Então, nós vimos que o colono, ele tanto é o plebeu pobre, que veio lá da cidade, não é? Que não dava mais condições de sua sobrevivência, tanto pode ser o camponês humilde, que não tem condição de pagar os impostos que deveriam ser pagos pelos proprietários rurais, não é? E temos até a própria escravaria, né? Os escravos mesmo. Então, dessas três realidades sociais, dessas três camadas sociais, é que vai surgir esse camponês dependente, esse camponês arrendatário, esse camponês que vai se colocar sob a proteção de um grande proprietário de terras, né? Buscando nessa relação o contato, né, com a própria terra, um pedaço de terra que lhe dê subsistência, que lhe dê condições de existir e, ao mesmo tempo, proteção. Não é? Acesso à terra, na condição de arrendatário, não é? E proteção nesse mundo, né, tão conturbado que estava vivendo ali o Império Romano. Bom, então, a semente, vamos dizer assim, do que a gente vai chamar de senhorio mais tarde, o senhorio é a grande propriedade, é o grande domínio, não é, do grande proprietário rural do mundo romano. Né? Esses grandes proprietários, quando ocorrem as invasões, é bom que a gente lembre que haverá grandes proprietários romanos e germânicos, os germânicos conquistadores. Então, essa elite guerreira, tanto do mundo romano quanto do mundo germânico, não é que vão ter o domínio desse espaço agrário que a gente vai chamar depois de senhorio. Certo? Então, a vila romana, a grande propriedade romana, vai se transformar no senhorio da Idade Média. Um outro aspecto é que essa sociedade, pouco a pouco, vai se enrijecendo na sua estrutura, na sua hierarquia social. Não vai haver tanta mobilidade quanto antes, certo? Então, o mundo que está se conformando, ele está dividido entre proprietários, grandes senhores da guerra de armas e de terras, e o camponês, e o trabalhador que está sob a proteção desse grande senhor. Um outro aspecto, acabamos de falar, né, é o próprio cristianismo. É esse, né, o esteio, né, a sustentação, digamos assim, teológica dessa nova realidade que está se conformando. Desde o século IV, é bom lembrar, que ainda durante o Império Romano, que a igreja ela foi oficializada, não é? E os membros, o que a gente chama de clero, não é? Que é esse grupo de pessoas, não é?
que fazem os ritos, a liturgia da nova religião, a propagação da nova religião. Então, o clero ele se aproximou do Estado romano primeiro, depois vai se aproximar dos reis germânicos. Então, esse clero, essa igreja, ela amplia seu poder. Tanto o poder político, porque desde Constantino lá atrás, o imperador, né, romano, ele trouxe para dentro do Estado pessoas do clero, da igreja, para servir como funcionário mesmo dentro da estrutura do Estado. Então, é um clero que atua agora dentro da própria estrutura de poder do Estado, né? E, além disso, poder econômico. Pouco a pouco, a igreja também vai ampliando o seu patrimônio rural, patrimônio de propriedades, né? Famílias aristocráticas, homens de posse, não é? Muitos deixam por herança, herança para a igreja, né? Fazem doações para a igreja. Ao longo desse tempo, a igreja vai criando um patrimônio fundiário, né? Ao ponto de se dizer, na Idade Média já, que a igreja era a maior detentora, a maior propriedade de terras na Europa, certo? E lembrar que os germânicos adentram o império, né, mas eles não alteraram esse processo de transformação que já estava ocorrendo, né? Processo de ruralização, de relações de trabalho, né, em que homens que precisam de proteção se colocam sob a proteção de um mais forte, e uma relação de trabalho em que eles têm acesso à terra, têm proteção, mas, em troca, eles têm muitas obrigações, né? Esses camponeses contraem muitas obrigações. Eles pagam por esse acesso à terra, pagam em produtos, em parte do que ele produz no seu lote de terra, taxas, né? Em serviços ou em produtos. Então, assim, é uma proteção que não é gratuita. Há uma série de obrigações. Então, os germânicos, quando eles adentram o império, eles não vão cessar esse processo, eles vão fazer parte desse processo. Do lado germânico, nós vamos ter também camponeses e vamos ter uma aristocracia guerreira, né? É como a gente estava falando. Vai se criar uma aristocracia romano-germânica, certo? Então, nós temos dos dois lados membros de uma aristocracia guerreira e que tem um patrimônio fundiário por conquista, não é? E pessoas subordinadas e dentro da esfera de domínio desses senhores, certo? Só uma observação final, né? O clero, digamos assim, é um segmento detentor do conhecimento escrito, né? Da escrita, que a pouco, nesse mundo em transformação, ela passa a ser um elemento de poucos, não é? Lembrar que os germânicos têm uma tradição oral, é a oralidade que fala mais forte, eles não têm a escrita. Então, esse patrimônio da escrita herdado do Império Romano é um patrimônio, inclusive, de uma elite. E essa elite que vai resguardar essa escrita é justamente a elite que compõe a igreja, o clero, né, cristão, tá certo? Então, lembrar que cleros, clerc, né, em francês, quer dizer letrado, e clerc, em inglês, não é? Quer dizer justamente copista. Isso é interessante guardar esse nome, essa expressão, copista, de copiar mesmo, de escrever. Bom, então, dos reinos que surgiram na banda ocidental do Império Romano, a gente vai destacar aqui o reino, né, dos francos. Lembrar que os povos francos, né, um dos povos germânicos, eles já entraram no Império antes da sua ruína final, no século IV, certo? Então, eles entraram e foram aceitos como povos federados ao Império. E como povos federados ao Império, inclusive, eles lutaram, né, junto do Império Romano para combater novas invasões, certo? Então, eles ficaram ali no norte da Gália romana, né, do que hoje, né, são territórios da França atual. Então,
É ali que os francos vão se colocar e é dali que eles vão partir num grande movimento de conquista, né? Conquistas territoriais junto a outros povos germânicos, submetendo outros povos germânicos, certo? Então, é aqui que a gente vai observar. Bom, os francos, o reino franco, ele vai se organizar, né? Primeiro, na dinastia merovingia, segundo, na carolíngia. Então, o que tem essas dinastias? Né? Lembrar que dinastia é a sucessão, né, de soberanos de uma mesma família, só lembrando. Então, a dinastia merovingia, ela governa o reino franco, ela domina o reino franco do século V ao VIII, certo? E o destaque, né, dos reis merovingios vem para Clovis. Clovis é o primeiro, vai ser o primeiro rei bárbaro a se converter ao cristianismo romano, né? E o rito de participar, de aceitar participar dessa nova religião é o batismo. Então, ele se batisma em 498. Sua esposa, Clotilde, né? Ela já havia se convertido, ela era cristã, não é? E tinha uma aproximação com o bispo de Reims, da cidade de Reims, e é esse bispo que vai junto, né, da esposa de Clovis, né, trabalhando essa ideia de se converter. Mas o que é que leva Clovis, né, a aceitar essa conversão? Ele entende, né, que também a conversão não deixa de ser um ato político, além de religioso político, né? A população da Gália romana, né, da antiga Gália romana, ela já havia sido cristianizada. A conversão do rei ao cristianismo significaria para Clovis uma maior aceitação, né, da sua figura junto aos romanos, né, da Gália. E é feita essa conversão, né? Ele se converte. Por tradição, o chefe guerreiro, e ele é um chefe guerreiro admirado, né? Ele, ao se converter, ele faz com que os seus guerreiros se convertam junto também, certo? Então, não é uma conversão individual, é uma conversão coletiva, vamos dizer assim. Então, esse é o primeiro passo, né, do reino franco em aliança com a igreja. Então, há aí uma aliança do trono com o altar, não é? Por sua vez, a igreja recebe dessa aliança a proteção e o compromisso do rei que se converteu em propagar, em expandir a fé cristã à medida que se realizem novas conquistas, certo? Bom, um outro elemento a se destacar aqui do período merovingio é a figura dos prefeitos do palácio, o major-domus, o maior-domus, ou prefeito do paço, tem várias, né? Tem variantes dessa denominação. Então, os prefeitos do palácio, digamos, são aqueles que estão em segundo lugar em poder na hierarquia do palácio, né? E pouco a pouco, depois de Clovis, os reis merovingios vão meio que deixando de lado a administração, entregando a esse funcionário importante, ele é, inclusive, né, oriundo da nobreza franca, né, dos francos, e eles é que, de fato, governam. E um dos prefeitos do Paço, né, que a gente tem que destacar aqui, é justamente Carlos Martel. Carlos Martel, ele ganha expressão principalmente após a Batalha de Poitiers. Que batalha foi essa, nessa Batalha de Poitiers? Na realidade, havia uma vizinhança, né, na Península Ibérica, desde o século VIII também, por ali, ele chega em 711, né, em que os árabes, né, e os berberes islamizados dominam a Península Ibérica, que era reino visigodo, era um reino germânico também. E a maior parte da península foi dominada justamente pelos muçulmanos. E os muçulmanos tinham o hábito e o costume de fazer incursões, né, invasões rápidas para fazer saques no vizinho cristão, né, no reino franco. E dessa vez, Carlos Martel
com suas tropas, né? Faz o embate, né? O confronto, e vence, barra essa expansão islâmica para a Europa Ocidental. Então, os muçulmanos ficam na Península Ibérica, não mais avançam sobre o território europeu. E essa é a chamada Batalha de Poitiers, certo? Bom, seu filho de Carlos Martel, Pepino Breve, também um prefeito do Paço, ele vai, digamos assim, tomar o poder, né? Assaltar o poder. E ele especula junto ao Papa Estevão II um apoio, né? E o Papa lhe dá o apoio dessa tomada de poder, certo? E aí estamos fundando, a partir desse momento, a gente funda a segunda dinastia franca, que é a Carolíngia. Essa dinastia ela dá prosseguimento à aliança com a Igreja, certo? E de uma maneira muito mais ampla, porque a expansão e as conquistas territoriais avançam com a dinastia carolíngia. Né? Essa dinastia a gente vai localizar entre os séculos VIII e IX. Certo? Então, inaugurada por Pepino o Breve, em 751, não é? Com a aliança e com o apoio da Igreja. Certo? Aqui é interessante notar que quando Pepino é coroado rei, e com o apoio do Papa, ele é chamado, inclusive o Papa, em muitos momentos, o Papa lá em Roma, né, pede apoio, pede ajuda aos reis francos contra outros inimigos germânicos, né, outros povos ali que estão incomodando o Papa, como os lombardos, por exemplo, os alamanos, enfim. E aí, Pepino faz uma incursão, não é, na Península Itálica, conquista territórios aos lombardos, submete os lombardos e doa à Igreja boa parte dos territórios conquistados aos lombardos. Né? Os territórios centrais da Península Itálica são doados à Igreja, né? Vira um patrimônio da Igreja, chamado doação, né? De Pepino. Alguns falam que esse território, alguns não, esses territórios doados, eles vão formar a base territorial de Roma, do poder da Igreja. A gente chama desses territórios de estados pontifícios. Ou seja, o Papa agora, além de ser o chefe da cristandade, o chefe religioso dessa cristandade, não é? Ele também é um chefe temporal, ou seja, é um chefe político. Hoje, por exemplo, quando nós falamos do Papa, né, no Vaticano, então o Papa ele é chefe da Igreja, ele é chefe religioso, mas ele é um chefe de Estado também. Né? Ele é o chefe do Vaticano. Certo? Bom, e aí esses territórios doados por Pepino ao Papa, eles, né, esses estados pontifícios, eles duram, né, de 756 até 1870, né, lá no século XIX, né, quando o reino da Itália surge, se unifica, o Estado italiano está surgindo. E aí o Papa, né, fica meio que prisioneiro em Roma. Essa questão aí só é resolvida com o chamado Tratado de Latrão, lá, né, em 1920, que se cria o Estado do Vaticano. Tá certo? Mas voltemos aqui. Então, ainda na dinastia, lembrando, né, vamos olhar aqui um pouco de algumas representações, né, do batismo de Clovis, representações mais antigas, como a primeira no alto, representação em escultura e uma representação em pintura do século XIX. Bom, aqui o que é interessante notar, né, quais as práticas administrativas do Reino Franco. Né? Começa na dinastia Merovingia e se intensifica na dinastia Carolíngia, que é a distribuição de terras, né? Tanto para o clero quanto para a aristocracia. Por que o clero entra no meio? Vou
retomar aquela tecla. O clero, ele não fica só envolvido com os assuntos da igreja. Esse clero está se transformando. Esse clero, ele também participa dos assuntos do Estado. Então, parte do clero, ele serve, né, dentro da estrutura do funcionalismo do Estado, da administração do Estado, né, do reino. Eles são convidados por terem esse conhecimento especializado, porque saber ler, dominar a escrita, era um atributo de poucos, de uma elite mesmo letrada, pouquíssimos, e desses poucos homens que sabiam ler, escrever e dominavam, né, essa escrita, a maior parte está no clero, tá certo? Então, outro elemento importante é entender que para administrar e para manter a segurança de um reino em expansão, devido às conquistas, se faz necessário, não é, um corpo de funcionários, né? E entre aspas, aí, esse corpo de auxiliares do rei, eles não auxiliam por auxiliar, eles têm em troca doação de terra feita pelo rei, tá certo? Isso é uma prática comum durante o reinado, né, dos francos. E é uma prática comum entre os germânicos, não é? Que a gente vai aqui enfatizar. Então, esse é um elemento de dificuldade depois de manter o reino unificado. Porque o rei, ao necessitar desses auxiliares, ele se desfaz desse patrimônio, porque ele doa terra, né, a essa nobreza que o auxilia, mas ao mesmo tempo está se desfazendo do patrimônio. Então é interessante notar aqui. Então vimos de uma tradição romana, não é, em que o Estado é propriedade pública, né, e daí o termo res publica, para uma tradição germânica em que o reino, né, é considerado patrimônio familiar. Então aí você tem dois elementos, né? A sucessão, né, dos reis, então os domínios germânicos sempre eram divididos, né, entre os filhos legítimos do rei, e aí a fragmentação do patrimônio, né, e as disputas também entre os herdeiros. E o outro elemento é que, para garantir a fidelidade dos nobres, você tem aí soberanos distribuindo terra, riqueza, né, fazendo doações, em troca desse auxílio militar, desse auxílio, não é, administrativo. Bom, aqui um pouco do mapa da Europa no século VI, vocês terem uma noção da expansão do reino franco, não é, que nós estamos vendo aqui em verdinho, certo? Ele se expande sobre os territórios do Burgúndio, sobre os alamanos, depois sobre os lombardos. Bom, outro destaque maior aqui é justamente o Carlos Magno, o filho de Pepino, né, de Pepino Breve. Carlos Magno é considerado o pai da Europa, né, o criador dessa Europa, dessa cristandade também, certo? Então ele amplia muito, e sobretudo Carlos Magno era um grande guerreiro e um grande estrategista, né, principalmente nas chamadas guerras de cerco, né? E aí ele expande de tal maneira o império, né, que o reino passa depois a ser chamado de Império Carolíngio. Então, ele conquista territórios aos lombardos, aos burgúndios, aos saxões, não é? E por aí vai. Nessas conquistas, ele leva, né, a convicção cristã de que é o guardião, né, o protetor da igreja, como tal, ele tem um compromisso de expansão da fé cristã. Então, conquistar era também converter ao cristianismo. E aí, lembrando aqui, nós temos os dois, digamos assim, adversários principais desse cristianismo romano, que são, de um lado, a heresia ariana, que é cristã também, é um cristianismo, só que um cristianismo que nos concílios, né, do concílio de Nicéia, lá atrás, 325, ainda sob o domínio romano, com Constantino, o imperador Constantino, nesse concílio, nessa reunião de bispos para debater assuntos da fé,
se decidiu e se debateu sobre a natureza de Cristo, de Jesus Cristo. E o concílio bateu o martelo, o concílio de Nicéia, assumindo e entendendo que Jesus tem uma dupla natureza, natureza humana e natureza divina. O fato de ele ter sido homem, habitado entre os homens, não tira dele a natureza divina na perspectiva do concílio de Nicéia. Então, quem discorda é herege, como a gente já falou aula passada. Então, a heresia ariana, porque os arianos, né, os cristãos arianos, entendiam diferente, né? Entendiam que a natureza de Jesus era humana. Bom, então, alguns reinos germânicos seguiram e adotaram o arianismo, certo? Os que não adotaram ainda seguiam seus cultos politeístas, seus cultos, digamos, pagãos. Então, a igreja, ela combate, ela busca converter, não é? Tirando tanto do arianismo, né, quanto do paganismo, para converter para o cristianismo romano. Então, nas campanhas militares, a ideia, né, e observem aqui a imagem do Carlos Magno, aqui no alto, nós temos a espada e a cruz. Então, se não se convertesse pela cruz, tinha a espada. E, de fato, ele, ao subjugar os povos que ele conquistava, ele impunha, ele obrigava a conversão ao cristianismo. E quando essa conversão não vinha, digamos, por vontade própria, aí tinha o fio da espada. Então, as campanhas militares eram também campanhas de conversão ao cristianismo. Lembrar que esses outros povos germânicos conquistados, né, eles foram, alguns, né, fizeram aliança, né, havia os casamentos, né, e essa, digamos assim, essa conversão pacífica, né, e quando não ocorria pela força das armas, certo? Então, Carlos Magno ele amplia sobremaneira, né, o território franco, subjugou lombardos, saxões, consolidou a aliança com a igreja, aumentou o número de cristãos. Isso implica também já numa estrutura tributária, né? E terminou que o Papa, né, percebe nessa aliança, né, também a sua própria proteção. A proteção em relação a outros povos germânicos e a proteção, né, depois, né, a um outro império cristão. Lembrem-se, quando o Império Romano do Ocidente caiu, existia a Banda Oriental, ficou depois conhecida como Império Bizantino, né, nos livros didáticos. Então, aquele imperador do Oriente, ele estava muito ocupado com suas questões internas, inclusive também com a sua manutenção, porque havia o assédio, né, dos persas, antigos inimigos ali vizinhos. Então, pouco ele pôde fazer pelo Papa em Roma. Ao mesmo tempo, o cristianismo lá do Oriente é um cristianismo em que cresce sob a tutela do imperador. O imperador é que escolhe o patriarca, que é o chefe da igreja lá no cristianismo, né, na igreja cristã oriental, um patriarca escolhido pelo imperador. Ao passo que no Ocidente o Papa vai ganhando mais, o Papa tem autonomia, né? Embora ele tenha aliança com os reis francos, ele se coloca numa posição de autonomia e não de dependência e não de subordinação aos reis. Bom, então no ano de 800, o Carlos Magno havia ido a Roma, inclusive a pedido do Papa Leão III, que estava em perigos, mais uma vez, e termina, para alguns, em alguns livros, coloca que ele foi surpreendido, né? O Papa o coroa, né? Era no Natal do ano 800, sagrando o imperador dos romanos, dando a Carlos Magno, né, esse título de Augusto, de imperador,
que desde a queda do imperador Augusto não se utilizava, né? Desde a queda lá do Império Romano do Ocidente, em 476, não se utilizava. E coroa Carlos Magno como imperador romano, é como se fosse um ressurgimento do Império Romano, só que em bases cristãs, né? No Ocidente. Claro que nem de longe é o Império Romano, né, que fora no passado, mas ampliou-se muito o território do Reino Franco. Então, ele passa agora a ser imperador do Ocidente, é o Império Carolíngio. Pois bem, um outro elemento a ressaltar aqui, no período de Carlos Magno, é um tal de renascimento cultural no período carolíngio, certo? É o renascimento carolíngio. Mas, em linhas gerais, né, o que seria esse renascimento? Um renascimento da cultura, dos estudos. Carlos Magno ele era um guerreiro acima de tudo, mas ele tinha uma compreensão, né, da importância do estudo, do preparo do seu corpo de funcionários. E como parte do seu corpo de funcionários, né, do seu corpo administrativo, era composto por elementos do clero, né, principalmente. Então, esse contínuo preparo do clero, na sua perspectiva, era muito importante. E, nesse sentido, ele investe, não é? Ele incentiva esse renascimento da cultura, do estudo, das letras, né, da busca dos clássicos. Ele convida para o Império os grandes nomes, os grandes intelectuais do período, né, como o monge Alcuino de York, né, da Catedral de York, na Bretanha, então um grande intelectual da época. Ele é chamado, ele vai para a corte de Carlos Magno organizar essa reforma, vamos dizer assim. E aí, Carlos, ele incentiva o surgimento de escolas, né, monásticas, né, nos monastérios, nos mosteiros, né, e uma escola próximo, dentro do palácio, né, que a gente chama escola palatina, porque é ali no palácio. Né? E aí, nesse esteio, né, de incentivo, que os monges cumprem um papel muito importante, né, os chamados monges copistas. Tá? Lembram lá atrás que falei clero, né, e clerk, que em inglês quer dizer copista. Então, copista de copiar mesmo. Né? Isso é uma das grandes contribuições do Renascimento carolíngio. É justamente esse resguardo, essa proteção dos textos clássicos. Não é? Ao contrário do que se fala, a Idade Média ela não é contra os clássicos. Agora, precisamos fazer uma observação. A leitura dos clássicos, a preservação dos clássicos de forma seletiva, que não confronte as ideias religiosas, não é? O pensamento religioso cristão. Então, nas bibliotecas dos mosteiros, né? Em áreas chamadas de scriptorium, né? Onde os monges trabalhavam arduamente, transcrevendo manuscritos, né? Os manuscritos escritos à mão, tanto de textos clássicos, né? Aristóteles, Cícero, tantos outros, como textos religiosos. Né? A Bíblia, né? Os textos que formam a Bíblia estão sendo também ali manuscritos. Os textos dos primeiros teólogos, né, da igreja, que a gente chama os pais da igreja, né, do pensamento da patrística, né? Santo Agostinho, Santo Ambrósio. Né? Então, esses primeiros teólogos, né, doutores da igreja, eles também, seus textos também vão ali ser copiados, transcritos. Não é? E aí surge um trabalho interessantíssimo, né? Inclusive especializado, não é um trabalho para qualquer um, que é o das iluminuras. Né? É o texto iluminado. Iluminura quer dizer da iluminação, trazer a luz. Então, esses textos, depois manuscritos, são trabalhados, né, com tintas para serem iluminados, são
desenhos em miniaturas são feitos, letras caprichadas, né? As primeiras letras do início dos textos, num trabalho assim primoroso e de uma especialização extremada, né? Inclusive há divisões entre os monges, não é, para determinada atividade. Então, havia aqueles que faziam a linha onde ia ser escrito o texto, os que iam dar cor, iluminar o texto, os que iam cortar as folhas do pergaminho, né, geralmente era em pergaminho. Pergaminho é um material, é onde vai ser feita a escrita, né, que é de origem animal. É o couro, né, de cabra, de carneiro, né, de novilha, então tem que ser eles ainda novos, porque o couro ainda é mais flexível. Então, há todo um trabalho para depois se transformar numa base onde vai ser feita a escrita. E pergaminho, porque veio primeiro, se diz, né, da cidade de Pérgamo. Bom, e depois eles são cortados, né, em folhas, e costurados, encapados e formando-se o que a gente chama de códice. Códice, digamos que é o ancestral do livro, né? Então, os códices encapados com várias folhas escritas, manuscritas na base do pergaminho, tá certo? Bom, o grande papel, então, desse renascimento carolíngio, né, a grande importância dele é a recuperação tanto dos clássicos quanto dos textos sagrados, né? A recuperação e a proteção. Então, muitos textos que chegaram até nós foi devido a esse papel aí dos copistas, né? Essa função aí de reprodução desses textos e conservação deles. Bom, aqui as imagens do scriptorium ou scriptoria também, né? Que é um espaço, é como se fosse um espaço próximo, com um puxadinho da biblioteca, né? Onde os monges copistas trabalhavam o dia inteiro, né? Muitos ficavam com dores terríveis, né? Na coluna, nos rins, no ventre, em várias áreas, em função desse trabalho árduo, né? De fazer as cópias manuscritas. Um outro elemento aqui do Renascimento carolíngio foi a transformação da escrita, né? Facilitando a escrita do latim. Lembrar que, na realidade, esse Renascimento carolíngio é uma conformação, não é, entre duas tradições, uma tradição escrita latina, romana, né, e uma tradição oral dos germânicos, né, uma conformação dessas duas culturas. Então, no período carolíngio, se cria a minúscula carolíngia, está aqui esse exemplar que eu deixei para vocês, né? É tipo uma padronização da caligrafia latina, né? Numa escrita mais fluida, né? Mais nítida e que facilitou a escrita, né? A cópia dos textos. Aqui algumas imagens, né? Uma mais antiga da coroação de Carlos Magno e uma mais recente, né? Idealizada aqui. Bom, então o Império Carolíngio toma proporções, né? Bem maiores, né? Lembrar que Carlos Magno, antes de tudo, era um conquistador, mas ele teve que organizar a administração do seu império. E aí ele recorre, não é? Tanto à nobreza guerreira, né, os seus auxiliares, quanto ao clero. Então, você tem os dois elementos, leigo e eclesiástico, né, dentro da igreja, certo? Então, Carlos Magno divide esse império, né, em circunscrições administrativas, as maiores, não é, são os ducados, são tipo províncias, não é? Entregue a nobres, a grandes nobres do reino, né, os duques. Temos os condados, entregue aos condes, né? E as marcas, como o nome sugere, as marcas ficam nos limites mesmo, né? São
circunscrições administrativas têm um caráter militar muito forte, porque um caráter de defesa, estão nos limites, né, nas franjas do império, e daí marcas administradas pelos marqueses. Na realidade, a gente está falando aqui da formação de uma nobreza guerreira, né, que recebe esse título do próprio rei, do próprio Carlos Magno, certo? Então, a gente está formando aí uma elite, uma aristocracia, né, que recebeu esses títulos do próprio rei. Esses homens, né, da grande nobreza, essa aristocracia, né, guerreira, vão desempenhar, né, as funções que seriam do próprio Estado. Então, eles vão exercer a justiça nos seus territórios, né, nos territórios confiados pelo rei a eles. Então, vai ser aplicada, eles aplicam a justiça, eles fazem a fiscalização, a arrecadação, a segurança. Então, o que seriam prerrogativas do Estado são eles que as realizam, né, em nome do rei. Eles fazem um juramento de fidelidade ao imperador, né, ao rei, e, ao mesmo tempo, eles têm um grau de autonomia muito grande nos domínios que lhes foi confiado, né? que lhes foram confiados, tá certo? Por sua vez, dentro desses domínios, eles também têm seus auxiliares, né? Uma nobreza menor, uma nobreza dentro dessas áreas que também recebe essa confiança. Aqui, eu chamo a atenção para dois elementos. De origem romana, que alguns livros colocam, outros não, tá? Que é a clientela. Lembrar lá atrás, na formação de Roma, a gente falou de patrícios, plebeus e clientes. O que é o cliente? O cliente é aquele que está sob a proteção de um mais poderoso. É o que se coloca sob a proteção de uma família patrícia, lá em Roma, né? Então, eles devem fidelidade, né, ao chefe patrício, né, e ele, por sua vez, protege o seu cliente. Então, na relação aqui entre essa nobreza, não é, e os seus auxiliares, tem um pouco dessa clientela, dessa ideia de clientela, né, de proteção e de reciprocidade. E um outro elemento aqui muito forte, muito presente, o que é que eu estou chamando a atenção desses elementos? Porque o mundo que nós estamos formando, a sociedade feudal que está surgindo, essa sociedade medieval, tem muito desses aspectos nas relações de poder, certo? Relação de fidelidade e de reciprocidade, de troca, certo? Então, o que é que vem dos germânicos, né? O que é herança germânica? Então, observem aqui que da herança germânica nós temos o comitatus. Isso aqui é interessantíssimo. Comitatus, o benefício também. E o que é isso, né? Lembram aquela relação, né, do chefe guerreiro e dos seus comandados também guerreiros, então é o comitatus. Costume germânico em que os chefes militares estabeleciam com seus homens um compromisso de reciprocidade, de fidelidade, certo? Então, é isso que o rei faz com esses grandes nomes, né? Então, Carlos Magno, em relação aos duques, aos condes, aos marqueses, né? Ele faz com que esses homens jurem fidelidade ao rei, né? Ele, em troca, ele confia a administração do seu reino, não é? Ele confere esses títulos, duque, conde, marquês, não é? Como benefício, eles estão dentro da estrutura do Estado, eles são autoridades dentro do Império, e também doa terras a esses homens. Essas obrigações, administrar em nome do rei, em troca dos títulos e de terras. É o benefício, é a doação do benefício. Essa é a relação
germânica do comitatus, né? A relação de fidelidade entre um chefe guerreiro e os seus comandados, a relação de compromisso, tá certo? Então, observar comitatus, clientela, tá certo? Os nobres devem fidelidade e serviço ao rei, e o rei doa terras e títulos, né? O próprio cargo é um benefício, né? O ser conde, o ser marquês, certo? Bom, como saber se esses homens que têm a administração do império, né, num nível local, cumprem de fato as capitulares, né, as leis delegadas, né, por Carlos Magno? Aí Carlos Magno inventa, digamos assim, os fiscais dos seus administradores, né, que são os chamados mitti dominici, né, os emissários do senhor, dominici, né, do rei. Então, enviados do senhor na tentativa de coibir abusos dessa nobreza. Só que isso não surte o efeito esperado, não é? As distâncias do próprio império, a vastidão do próprio Império Carolíngio, a precariedade das antigas estradas romanas, né, que não tiveram aquele cuidado, enfim. Os próprios mitti dominici, né, tinha que ser um leigo e um religioso, né, um da igreja e um laico. E aí eles faziam uma visitação, mas nem sempre, digamos assim, às vezes eles faziam vista grossa, né? E não deu tão certo assim como se esperava. Bom, o interessante notar aqui é que o império era centralizado na figura de Carlos Magno, ele consegue manter esse império, né? Lembrar que ele vai até 814, né? De 768 a 814 é o domínio do Carlos Magno. Ele consegue porque ele é um guerreiro carismático, é um guerreiro admirado, né? Que isso é um elemento, o guerreiro corajoso, o guerreiro que demonstra suas habilidades no campo de batalha, que vence, que conquista, é um homem admirado. E ele tinha essa admiração dos seus comandados, né, dessa nobreza, dessa aristocracia, né, guerreira também. O problema é que, ao morrer, essa centralização começa a dar sinais de ruptura, de ruína. Porque, ao mesmo tempo que ela era centralizada, ela alimentava as forças de fragmentação, de descentralização, não é? Ao dar amplos poderes a essa aristocracia guerreira, né? Então, quando morre a figura que fazia, de fato, era o elemento de unificação, os grandes nobres começam a dar sinais, não é, de também querer governar sem estar subordinado a outrem. Bom, paralelamente, não é, nós temos uma igreja se fortalecendo. E é até contraditório, não é? Porque o monarca, à medida que seu patrimônio está sendo fragmentado, quando ele faz essas doações para garantir serviços, né, militares, esse retorno administrativo, ele também está se desfazendo de uma riqueza e de um patrimônio, né? Ao contrário, na contramão dessa perda de poder, a igreja está aumentando o seu patrimônio, o seu poder, a sua influência, certo? Então, é interessante porque quando o Império Romano caiu, a igreja ficou. A mesma coisa a gente está vendo nesse elemento, nesse mundo germânico, né? Nesse mundo carolíngio. O Estado tem forças de descentralização, de fragmentação muito fortes, que são os nobres, mas a igreja ela está representada em cada condado, cada marca,
cada território desses, você tem território eclesiástico, porque a igreja ela foi acumulando território, né, a partir das doações, da busca por salvação, do interesse, né, de que essa igreja, né, conferisse benesse, salvação, né, àqueles que buscavam, né, rezas e tudo mais. No final das contas, muitos deixavam doações para a igreja. Certo? Essa igreja ela amplia muito seu patrimônio. Do ponto de vista estrutural, é nesse período também que a igreja consolida uma hierarquia, uma estrutura hierárquica. Não é? Então, assim como nós temos na nobreza, lá na aristocracia guerreira, uma hierarquia, ou seja, o topo é o rei, abaixo dele vem os grandes nobres, né, numa hierarquia também, a igreja tem a sua. E a igreja se divide em alto e baixo clero. E o clero, por sua vez, também se divide em clero secular e clero regular. O que seria isso, né? O secular, como o nome já chama a atenção, está no mundo, no século, né? São os sacerdotes, os párocos, né, que estão em contato no cotidiano da vila, no cotidiano, né, do mundo, inclusive na própria administração, né, do Estado, do reino. Então, esse é o clero secular. O clero regular é um tipo vamos dizer assim, é um segmento do clero que passa a se afastar do mundo, pelo menos nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro movimento que a gente chama de movimento monástico, ou seja, da necessidade de membros do clero, de um afastamento, de uma meditação, de uma reclusão. Lembrar que é nos mosteiros, né, que os monges copistas trabalham, né, que reproduzem os textos. Então, é um tipo de religiosidade mais circunscrita num determinado espaço. Certo? Aqui eu abro aspas, porque mais adiante, lá para o século XIII, mais à frente, dentro do movimento monástico, a gente vai ter uma outra perspectiva surgida com os franciscanos, né, com São Francisco de Assis, porque a proposta de Francisco é uma proposta de ir ao mundo, né, mesmo sendo monges, de voto de pobreza, de simplicidade e de chegar junto dos mais sofridos. Então, é uma outra perspectiva do movimento monástico, de uma renovação do movimento monástico. Mas, antes de Francisco, a gente tem esse movimento monástico da Alta Idade Média, né, que começou com São Bento de Núrcia, né, que vai criar a primeira ordem religiosa católica, né, de religiosos no mosteiro, né, que é a dos beneditinos. Então, ele cria uma regra, ele escreve, ele determina, né, determinadas posturas para um monge. Então, o lema ora et labora, reza e trabalha, né? Então, esse é o lema dos monastérios, né? Outras ordens religiosas vão seguir, vão se espelhar na ordem, né, de São Bento, na ordem dos beneditinos, tá certo? Ora e labora. Aqui eu, mais uma vez, trouxe uma tirinha para a gente, na base do humor, pensar esses elementos, né, do cristianismo. E pensando agora o elemento dos mosteiros. Aí tem aqui a tirinha de Abelardo de Aquino, né, o mongezinho falando. Sabe, Aquino, acredito que cada um nasça com uma vocação. Acho que nasci para ser monge e fazer tudo o que os monges fazem, menos ficar orando e copiando. Aí os monges faz psiu, né, pedindo silêncio, ele estava falando alto, incomodando. Mas o que me mata mesmo é o voto de silêncio. Então veja aí o elemento de humor, né? Um monge que diz que nasceu vocacionado para isso, para ser monge, mas não foi, porque ele justamente não consegue
se adequar justamente à meditação, ao silêncio, ao trabalho, não é? Então, ele diz, né, menos ficar orando, copiando em silêncio, quer dizer, justamente o que seria o esperado de um monge, né? As posturas esperadas de um monge. Bom, então, vamos finalizar por aqui com essa citação. Carlos Magno implantou em seu império os costumes políticos dos germânicos, que se fundamentavam nas relações de fidelidade entre o rei e os seus súditos. As terras pertenciam ao rei, que confiava seus domínios aos nobres. Os nobres recebiam as terras como benefício, tirando proveito dela. Em troca, punham à disposição do rei serviço militar de seus exércitos particulares. Também cobravam impostos e administravam em nome do rei. Mesmo após a morte de Carlos Magno, essa maneira de dividir e administrar o reino permaneceu, proporcionando as bases da organização feudal. Então, gente, esse o elemento do Reino Franco, né? Porque é o Reino Franco que vai dar as bases das relações de poder nesse mundo e nessa forma, né, de se organizar que a gente vai chamar de feudalismo, tá certo? Então, depois da morte de Carlos Magno, ainda seu filho Luís o Pio, né, o Pio Idoso, que ele era muito carola, muito devoto, enfim, os netos de Carlos Magno, os filhos de Luís o Piedoso, o Pio, começam a disputar, né, para disputar a sua herança. E aí há lutas, né, nobres tomando partido de um e de outro, e pelo Tratado de Verdun, em 843, o Império de Carlos Magno, o Império Carolíngio, se fraciona, se divide em 3 regiões, certo? A França Ocidental, que depois vai ser, né, vai dar origem à França, ao Reino da França, foi passada a Carlos o Calvo. A parte leste para Luís o Germânico, que depois vai dar origem, né, ao Sacro Império, depois à Alemanha. E a parte central, né, esse corredor de terras, onde está aí em verde claro, para o filho mais velho, né, de Luís, que é Lotário. Depois, esse território central ele vai ser disputado, né? Então, parte dos territórios, parte da nobreza vai aderir, né, a França Oriental, futura Alemanha, outros vão aderir à França Ocidental e esse território aí desaparece. Então, o que é que a gente pode tirar da experiência carolíngia, né? Consolidação, né? O que é que ficou para essa Idade Média? Consolidação da Igreja, né? Como maior, digamos assim, a que vai ter a influência em toda essa Europa, mesmo fragmentada, né? Mesmo fragmentada em vários feudos, né? Em vários outros reinos, mas a Igreja ficou nas suas dioceses, nas suas paróquias, e o poder da Igreja, o poder central, né, do Papa, sediado lá em Roma, certo? E aí, lembrando, né, que a gente falou de alto e baixo clero, então o alto clero é essa elite mesmo, né? É o Papa, são os bispos, os abades, que são os administradores, os chefes, né, dos mosteiros, das abadias. E no baixo clero você tem os párocos em geral, né? O padre de paróquia, o monge copista, esse é o baixo clero, tá certo? Então, o poder da igreja ficou consolidado, né? A igreja passa a influenciar essa sociedade, a justificar essa sociedade. O medo, né? O medo de uma vida pós-morte e de um encontro, né? Num mundo, digamos assim, que não é o paraíso, isso atormentava a muitos. E aí a presença da igreja é uma presença real, no sentido de estar ali no cotidiano. O tempo era marcado pela batida do sino, né? Os ritos de passagem, né? O nascimento com batismo, depois vem o matrimônio, né? A instituição do matrimônio, a igreja vai correr atrás da instituição desse sacramento, né?
Você tem a Eucaristia, as missas, a celebração de dias santos, as festas religiosas. Então, a igreja estava muito presente na vida dessa sociedade medieval. Então, os carolíngios dotaram a igreja, né, de uma estrutura material, patrimonial e doutrinária sólida, porque o Renascimento carolíngio veio da preocupação de Carlos Magno em preparar, em continuar preparando os quadros administrativos do Império. E dentro dos quadros administrativos do Império, você tem o clero servindo ao Estado também. Parte do clero está ali dentro do Estado. Então, a gente está vendo aí a formação de uma cultura religiosa e uma cultura teocêntrica. Então, qual é a maior preocupação das pessoas, né? Com a salvação, com a vida pós-morte, com o paraíso e com o pecado. Então, a igreja está ali presente nesse universo. E um outro elemento é a fragmentação do poder real, né? Com a prática germânica de distribuir terras, de distribuir benefícios em troca de serviços prestados, né? E, por último, o trabalho servil. Trabalho de camponeses submetidos a essa aristocracia guerreira, né? Esses homens de terras e de armas. Tá certo? Por último, olha aí, essa repetição. É um mapa da Europa Ocidental mostrando novas invasões. Então, a gente viu aquelas invasões lá atrás, lá no começo, com a queda do Império Romano do Ocidente, mas novas migrações e novas incursões, né, de outros povos vão ocorrer na Europa Ocidental. Então, essa Europa Ocidental ela fica meio que acuada, né? Desde o século IV, V, até o século IX, você tem assédio. Tá aí as setas, né, no mapa para vocês observarem. Então, assédio dos normandos, né, dos húngaros ou magiares e dos islâmicos. Então, essa Europa está ali. Né? E quanto mais assédio, mais fragmentação do poder, mais os poderes locais se fortalecem. Certo? Bom, terminar aqui. Europa cristã acuada, né, com novas invasões. Desde o século IV, homens e mulheres procuravam o campo para fugir das invasões, esvaziando as cidades. Em busca de proteção, colocavam-se à mercê dos guerreiros, que os usavam para o trabalho rural, formando-se assim o campesinato medieval, ou seja, os trabalhadores do campo. São eles que vão sustentar essa sociedade religiosa e guerreira. Então, esses estamentos superiores formados, né, por uma aristocracia guerreira e pela igreja, por membros do clero, tá certo? E sustentando isso tudo estão os camponeses. Sejam eles ligados à terra, presos à terra, que é o servo de gleba, seja ele o camponês livre, mas que depende da proteção do grande senhor, tá certo? Então, o regime senhorial se consolida no século XI, né? E reduziu o campesinato à servidão. E aí, minha gente, a gente vai fechar por aqui e eu peço que continuem a leitura. Vão no Open Redu, na nossa página, né? Na nossa janelinha lá de história, da nossa disciplina, nosso ambiente, e veja o roteiro que eu deixei. No roteiro, eu quero que vocês diferenciem servo de escravo, as principais obrigações dos camponeses para com o senhor feudal e diferencie servo de vassalo. Muita atenção nisso aí, viu, gente? Então, vou preparar uma última aula para a nossa que é em cima dessa sociedade que surgiu das contribuições germânicas e romanas, certo? É uma sociedade hierarquizada em estamentos, em ordens, cada estamento social, do clero, nobreza, trabalhadores, né? Seria os oratórios, os belatórios da guerra, bélico, né? E os laboratórios de labor, trabalho. Essas três ordens, né, vão se distinguir, né, como se tivesse uma função em cada uma delas, certo?
Então, deem uma olhada e como é que se dão as relações sociais entre essas ordens e dentro delas também, tá certo? Então, fiquem bem, fiquem em paz. Eu aguardo vocês num outro momento. Vou marcar ainda essa semana uma videoconferência, vou tentar, espero que o Zoom não me deixe na mão, né? Não nos deixe na mão. Para que a gente tire dúvidas. E para que a gente tenha dúvidas, a gente precisa estudar. Então, vocês, por favor, né, vejam lá, concluam o capítulo 5º, realizem as atividades, mas vejam o nosso roteiro lá no ambiente de história no Open Redu, tá certo? Fiquem com Deus e eu vou ficar por aqui. Deixa eu ver se eu consigo desligar, tá? Beijão.